Olá, amigos! Estamos mais uma vez nos encontrando para darmos continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. E hoje nós estamos no capítulo 28, que tem como título Em Serviço. Nós vimos que no capítulo anterior, André Luiz tinha concretizado um grande desejo que ele tinha, que era de trabalhar como uma forma de agradecer por tudo que ele havia recebido em termos de benefício lá em Nosso Lar. Nona Laura, Lísias, todos esses espíritos foram de fundamental importância para dar a ele todo esse apoio. Mas finalmente ele consegue essa possibilidade que ele tanto desejava, que, como disse, era o trabalho. Então ele inicia esse capítulo dizendo que, encerrada a prece coletiva, ao final do dia, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Esse receptor, como nós já vimos, é um aparelho, tipo um aparelho de televisão, que ele recebia todas essas informações de outras colônias do mundo espiritual. Coisa interessante, né? Principalmente naquela época. E ele estava recebendo agora uma mensagem dos samaritanos. Os samaritanos são espíritos que têm como verdadeira missão resgatar esses espíritos que partem aqui em sofrimento, muitas vezes carregando traumas e problemas difíceis, como nós vamos ver. E ele continua, muito curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Eles estão sempre trocando informações. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Estava muito feliz porque estava se sentindo útil, trabalhando. Receberam, como eu disse, a bênção do trabalho, afinal. E o espírito de serviço me oferecia muito vigor. Em dado momento, o aparelho receptor começou a transmitir importantes recados. Samaritanos para o Ministério da Regeneração. Eles enviando uma mensagem, dizendo: temos muito trabalho nos abismos das sombras. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, retirando das trevas espirituais 29 irmãos, ou seja, 29 espíritos que estavam no umbral, que eles chamam aqui no caso de lugar ou ambiente das trevas, né? 22 desses estavam em desequilíbrio mental e 7 em completo e grave transtorno psicótico. O que é importante acentuar aqui é que grande parte dos espíritos que daqui migram para o mundo espiritual levam seus traumas, seus transtornos, as depressões, as ansiedades profundas, os quadros de síndrome e tantos outros. Eles não deixam de existir na vida de um ser espiritual, mesmo desencarnado, porque essas doenças, elas não estão no cérebro, elas estão na mente. O cérebro é exatamente o aparelho de ressonância onde essas doenças, esses transtornos se instalam no corpo físico. Mas quando o espírito se desprende da carne, ele permanece com esses mesmos desequilíbrios. Veja aqui, ele falando de espírito com desequilíbrio mental, quem sabe a própria depressão, e os quadros mais graves, que são os transtornos psicóticos, que pode ser através de uma esquizofrenia, mas pode ser também por ingestão de drogas. Ou seja, esses espíritos estavam em condições muito precárias e precisavam urgentemente de auxílio. E ele continua: nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos em alguns minutos depois da meia-noite. Notando que Narciso e Tobias ficaram bastante preocupados, tão logo terminada a transmissão, não me contive e perguntei: como assim? Por que são transportados em massa se estão todos espíritos, se são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou: porque, na realidade, as pessoas ainda acham que os espíritos flutuam como vemos aqueles fantasmas com aqueles lençóis. O espírito, quando ele daqui parte, ele leva consigo todo o seu processo evolutivo. E isso dá a ele um sentido ou de leveza ou de peso
em decorrência das suas fraquezas mentais. A densidade da matéria depende muito do embrutecimento dessa matéria. Então, os espíritos mais evoluídos, eles flutuam, eles se deslocam, eles volitam, como ele diz. Mas esses espíritos atrasados, eles permanecem com o seu psiquismo voltado com as mesmas realidades terrenas. Eles sentem dor, eles caminham, eles cansam. Tudo isso é natural. Então, é preciso recordar. Veja a explicação que Tobias dá. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Foi o que nós vimos. São como aves que têm asas, tanto a avestruz como a andorinha. Entretanto, a avestruz apenas subirá à altura se for levantada, enquanto a andorinha corta com velocidade as vastas regiões do céu. Veja que explicação interessante ele deu. Tanto uma como a outra tem asas, só que uma avestruz tem uma dificuldade em função do peso, da densidade. Jamais ela vai conseguir voar como voa uma andorinha. A mesma coisa se dá no mundo espiritual. Tobias, dirigindo-se a Narcisa, considera: é muito grande a quantidade dos que precisam socorro esta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Eles estavam muito preocupados e vocês vão ver o porquê de todo esse problema e dessas preocupações. Vejam que num dos capítulos anteriores nós falamos da Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, isso tem tudo a ver com esse momento da história da humanidade. Serão necessários muitos leitos. Não se aflige, respondeu Tobias. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os piores na câmara 33. Em seguida, levou a mão à testa, como querendo dizer algo mais sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará com relação à assistência. Nossos auxiliares mais importantes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados, exatamente no momento máximo da Segunda Guerra Mundial. Para que vocês tenham uma ideia, eles verificaram que muitos daqueles soldados que em batalha entravam em conflito, matando um ou outro, eles permaneciam depois de desencarnados naquela mesma condição, ou seja, eles não se libertavam do psiquismo que alienavam eles naquele momento da guerra. Que coisa triste, né? Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função de auxílio aos samaritanos chegarão extremamente cansados. Veja que os espíritos se cansam na condição em que eles estão. Ofereço-me com prazer para o que for necessário, exclamei espontaneamente. André estava se oferecendo para o trabalho. Tobias me olhou com profunda alegria, mesclado de gratidão, fazendo-me ficar muito alegre. Mas está resolvido a permanecer na câmara durante a noite? Nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei planos de trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga, experimentava uma grande alegria no coração. Que coisa boa! Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na aquisição dos bônus hora ou nas recompensas imediatas que me pudesse vir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que haviam encontrado no Ministério do Auxílio. Veja quanto mudou
não é? A forma de pensar de André Luiz. Ele agora já tinha a gratidão, o desejo, o exemplo que ele queria dar para aquela mãe que tanto fez por ele. Que coisa linda! Isso tudo acontecendo no mundo espiritual. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz, boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com o grande número de enfermeiros, passei a me interessar pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atende todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer da sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável era pura bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha há muito tempo? Perguntei a certa altura da conversa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais 3 anos para realizar os meus desejos. Ante a silenciosa indagação, meu olhar falou. A indagação do meu olhar falou Narcisa amavelmente. Prefiro realizar algo muito importante. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviço de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, olha, que são todos espíritos que tiveram problemas com o passado, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus objetivos. Vivia perturbada e aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, e a nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Aí onde eu volto a dizer, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, a obra de Deus tem o propósito de beneficiar gratuitamente qualquer um. Tudo baseia-se na lei do merecimento. Para isso, a justiça de Deus é perfeita. E continuando, ela diz, no primeiro instante quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois, reconheci que ela estava com razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. Veja que coisa linda. Ela está ali cobrando dela o que é interessante e o que é importante para ela. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me equilibrada e mais humana e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Que coisa maravilhosa, que é exatamente o fato de um espírito estar lá no mundo espiritual se preparando para vir novamente compor um novo cenário, que é o processo da reencarnação. E para tanto é necessário que a gente faça uma reflexão profunda sobre tudo isso. Um abraço e até a próxima.